infância, é do pai dele, essa Kombi era da empresa do pai dele, e ele vem trazendo aí todos os juízes dentro da Kombi, relembrando os bons tempos de levar o pessoal para a obra aí. Juízes que têm a maior responsabilidade de julgar tecnicamente todos os carros presentes ao evento. Uma salva de palmas aos juízes que estão chegando. Roberto. Com a palavra o Roberto Suga, presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, vai falar alguma coisa e vai apresentar os juízes a vocês. Bom dia, amigos anticomobilistas. Muito obrigado pela presença neste evento da primeira edição do Clássicos Brasil, como clube patrono, o clube federado Chrysler Clube. E a Federação Brasileira de Veículos Antigos fica muito orgulhosa de ter a iniciativa de idealizadores, de sonhadores, de poder ter um espaço, um evento dedicado à valorização dos produtos da indústria automobilística brasileira. A gente sabe que o anticomobilismo tem crescido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A importância do parque automotriz brasileiro no contexto mundial. E isso é a prova de que chegou o momento de se segmentar o anticomobilismo e ter um evento exclusivamente dos automóveis nacionais. Eu disse ontem na abertura que nós temos o privilégio, nós temos orgulho de nós brasileiros, apesar de todo momento que nós passamos, nós ficamos chateados com algumas atitudes das nossas lideranças políticas, mas que nós temos o orgulho que nesse período dos anos 50 e 60 para cá se construiu uma indústria automobilística 100% brasileira. E aqui está a representatividade do que foi a história da indústria brasileira do automóvel. Agradeço aos apoiadores, às empresas que acreditaram nesse desafio, dos colecionadores que trouxeram seus carros, suas preciosidades para estarem aqui expostos, e aos juízes que tiveram o desafio de ter que selecionar alguns carros com critério técnico. A gente sabe que temos aqui preciosidades, carros que dificilmente saem para circular, vieram especialmente para esse evento. Então eu fico muito feliz e agradeço em nome da Federação Brasileira de Veículos Antigos, nossos diretores, nossos conselheiros, vice-presidentes que estiveram aqui, estão aqui, de estar com vocês e ter essa amostra para o público, um evento do anticomobilismo que tem que ser valorizado como atividade cultural. Esse é o grande desafio da federação, é que o automóvel antigo seja uma atividade, tenha atividade cultural. Nesse momento da premiação, nós queremos elencar os juízes que trabalharam até ontem às 8 horas da noite para fazer a seleção dos carros para esta premiação. Luciano Dalago e Carlos Eduardo Albuquerque vieram do Paraná. Por favor, um passo à frente para que saibam. Vieram do Paraná, de Curitiba, são colecionadores apaixonados pela marca Ford. Seus pais tiveram Galaxy Maverick, há 12 anos especializados na restauração da linha Maverick. Hoje são referências do país. Muito obrigado. Paulo José Meyer Ferreira, ex-piloto de competição internacional do kart à Fórmula 3, publicitário e radialista, colecionador especializado em automóveis brasileiros e alemães.
já fez parte de comissões de jurados em vários eventos de carros antigos. Paulo José, muito obrigado. Portuga Tavares, jornalista do setor automotivo, colaborador de várias revistas no meio automotivo, como Quatro Rodas, Clássicos, autor de 2 livros e produtor, consultor do programa Autosport da TV Globo, fundador e atual presidente do Galaxy Clube do Brasil. Muito obrigado, Portuga. Reinaldo Scalco Júnior, advogado, colecionador de Opalas há mais de 15 anos, aprendeu a dirigir no Opala de seu pai e chegou a comprar 12 Opala 0 km na década de 80 e 90. Atualmente é diretor do Clube de Opala de São Paulo, onde atua efetivamente nas vistorias de emissão de certificado de originalidade de placa preta, experiência e avaliações nos eventos Masters da FBVA. Muito obrigado, Reinaldo. Lincoln Gomes de Oliveira, apesar do nome Ford, mas você é especializado em Chrysler, engenheiro da área automotiva, sócio fundador e atual presidente do Chrysler Clube do Brasil, apaixonado pela marca e possui uma imponente coleção de Dodge nacionais. Obrigado, Lincoln. Gabriel Marazzi andou e viveu a época dos carros nacionais com seu famoso e querido pai, Expedito Marazzi. Piloto, jornalista especializado em automóveis e colecionador, editor da revista cultural do automóvel. Marazzi, muito obrigado pela sua colaboração. Fábio Decilo Pagotto, engenheiro, grande entusiasta dos carros brasileiros, editor da revista Collectors Magazine nos anos 90 e autor de alguns títulos de série Clássicos do Brasil, fundador do Chrysler Clube do Brasil e foi diretor regional da FBVA e nosso embaixador do Clássicos Brasil. Obrigado, Fábio Pagotto. Agora passo então ao nosso diretor regional, Pedro Luiz Bergaro, para que faça agora a apresentação dos carros premiados, mas eu queria lembrar pela federação que nós tivemos nosso trabalho de apoio, queria deixar mencionado que essa Alameda chama Alameda dos Clubes, por quê? Porque aqui nós temos hoje as bandeiras dos mais de 130 clubes federados e as bandeiras da FBVA. Então, uma forma de nós darmos visibilidade aos clubes federados num evento com tanta importância como esse. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos os juízes. Muito obrigado pela presença. Permanece no palco o Fábio e os demais pessoas. Trouxe aqui caminhonete nacional, de picape nacional F75. Essa picape usa já um motor igual ao Maverick de 4 cilindros, 2.3 OHC. Vamos lá, Pedrão, pode chamar o próximo. Próximo veículo, Maverick Coupé V8 1974 de Gregory Vaz. Fernando Almeida vai entregar, pode ser? Então tá bom. O Ford Maverick foi lançado em 1973 pela Ford no Brasil, na versão com motor V8 e 6 cilindros. Depois foi adotado o motor 4 cilindros e ficou em produção apenas até 1979. Era um carro exatamente igual à versão americana, então um carro de ótimo desempenho. A base dele é muito similar ao Mustang, suspensão, freio. E nós tivemos a oportunidade aqui no Clássico do Brasil ter uma exposição maravilhosa. Foi uma briga para os juízes encontrarem os melhores Mavericks. Então aqui nós temos uma versão super luxo da primeira fase, 1974, com teto de vinil, V8, inclusive com os pneus da época, White Oval, e numa cor muito interessante também. Então aplausos aí para o Ford Maverick V8 Super Luxo 1974. Categoria ainda geração disco, vem aí. Maverick de sedã V8 1974 de André Vaz. André Vaz. Mais um exemplar de Maverick, também na primeira fase, mas na versão de 4 portas, na versão mais luxuosa, passageiro também com motor V8. A versão 4 portas, além de ser um pouco maior o espaço interno, a distância entre eixos também é maior, o que deixa um carro, o pessoal chama de mini Galaxy, porque é um carro muito macio
muito gostoso, usa a mesma mecânica do Galaxy. Inclusive esse tem um opcional interessante que é o câmbio automático na coluna, que é do C4. Então é um carro com muito conforto e desempenho. Obrigado, André. Aplausos aí pro Maverick Sedan Luxo 1974. Vem aí na passarela, Chevrolet Chevette 1974, de Carlos Locatelli. Com a crise do petróleo em 1973, entrando para a premiação em conjunto, tá? Então nós temos Willys Interlagos, Puma DKV, Puma GT 67, Maverick GT e Dodge Charger 1971. Léo Steinbruch gostaria que entregasse aos 5 escolhidos pelo troféu Fábio Steinbruch. Bom, pessoal, vou falar rapidamente dos carros, eu estou muito emocionado também. Nós vivemos o dia a dia com o Fábio. O Dojinho que entrou para nós foi uma coisa que ele comprou do presidente do Chrysler Club, restaurou, e ele gostava muito, porque o primeiro carro dele, quando ele fez 18 anos, foi um Dodge Polar. Então para nós, nós do Chrysler Club, que vivíamos sempre com o Fábio, é muito emocionante. Eu vou falar rapidamente sobre alguns ícones esportivos. O Fábio gostava muito de competição, foi precursor da Fórmula Classic, depois do Clássico de Competição, correu junto com o seu Oswaldo, junto com o Rally, não sei se o Rally está por aqui, alguns amigos especiais das pistas, e apaixonado pelos esportivos. Todos esses carros, esses 5 carros que o Léo muito bem escolheu, o Fábio tinha na coleção, tem na coleção ainda, porque a coleção do Fábio ainda está viva e está presente entre nós sempre. Ele cultuava esses modelos, gostava muito. Tá, então vamos começar primeiro do prateado lá, o Willys Interlagos, o primeiro veículo esportivo em fibra de vidro, em produção em série, que a Willys fez, usando a mecânica Gordini, na configuração da carroceria Berlinetta, um carro muito legal, que teve muito sucesso nas pistas com o Bird Clemente. Do lado esquerdo, ao lado do Willys Interlagos, nós temos um Puma GT DKV do Ricardo Prado, um carro muito bem restaurado, que usa a mecânica DKV. Foi desenvolvido também por Jorge Letri, que era um dos sócios da Puma, que era diretor do departamento de competições da VMAG, e foi um carro que, do projeto inicial do Malzone, do GT Malzone, evoluiu para o primeiro modelo da Puma, que é esse branquinho que a gente está tendo a oportunidade de ver. Ao lado dele nós temos a Puma Volkswagen, essa vermelhinha, que com o final da produção da DKV, da linha de produção da DKV, o pessoal da Puma, o Mastiguinho, o Jorge Letri, teve que adaptar a mecânica Volkswagen. E aí, com o design de Anísio Campos, fizeram o Puma GT Volkswagen, que foi um carro de muito sucesso, exportado para diversos países. E aqui nós temos uma 1969 representando a primeira fase. Os outros 2 veículos, nós temos um Maverick GT V8, da Garagem Vaz, uma restauração maravilhosa, a última safra dos Maverick V8 GT, e o Dodge Charger RT, na primeira versão do lançamento dele em 1971, nessa cor amarelo boreal, que foi do lançamento a cor mais desejada, a cor viva. Esses 2 modelos representam os muscle car brasileiros, carros mais potentes, com mais de 200 cavalos, que passavam dos 200 por hora. Então, com muita honra, estou apresentando esses carros. E Léo Steinbruch, por favor, eu gostaria que você entregasse o prêmio aos proprietários dos veículos. E com certeza o Fábio está entre nós agora. Pedro Rony de Santos, representante da equipe Mopar Forever de Santos, recebendo o prêmio do Léo Steinbruch como esportivo nacional, Charger RT 1971.
José Adolfo Bastos, Ricardinho Prado também recebendo Ricardo Prado aí tirando uma foto pela premiação do seu Puma DKV 1967. Realmente ficamos emocionados com a atitude de Léo Steinbrück em criar esse prêmio, homenageando o seu irmão, e tanto que ele conhecia o gosto do Fábio, os carros que ele gostava, os carros que ele curtia, e foi muito bem escolhido, viu, Léo? Realmente. O Zé Roberto Vaz também recebendo. Por favor, podem tirar os carros. Eu gostaria de chamar um representante da Fiat Automóveis. Nós vamos entregar uma homenagem à Fiat Automóveis que trouxe à disposição alguns veículos do seu acervo. Então ele trouxe o primeiro Fiat 147, 1977, um Audi CSS, um veículo especial feito com apenas 300 unidades para homologar para a competição, e trouxe também um Uno Turbo, que já é um futuro colecionável.